Red Pill, será que ela é a Matrix da Matrix? O que vocês acham? Hello, gorgeous, eu sou a Nina20 e hoje nós vamos falar sobre esse tema. E para você que é novo aqui no canal e gostar do conteúdo até o final, que eu espero que você fique até o final, é o mínimo, né, para vocês conhecerem a ideia do canal. Vocês já sabem, curtem, compartilhem e por aí vai. Vou deixar um questionáriozinho para vocês, idade, estado civil, e a minha terceira pergunta desse vídeo de hoje, por favor, respondam. O que mais atraiu vocês na Red Pill, tá bom? Primeiro recado, vocês estão vendo, minha voz tá... Eu tô dias assim, evitei gravar, não consigo esconder o fato que eu tô da maneira que eu estou. Então, assim, às vezes eu paro, posso tossir, às vezes vai faltar a voz, enfim. Tem gente que vai achar que tá sensual, né? A voz rouca tá sensual. Mas brincadeira, gente. É isso. Eu vou tentar vir até o final. Eu não queria parar de fazer vídeos, enfim, eu não queria. Queria estar aqui e continuar, aquela coisa faz parte. Estou lendo os comentários de vocês, estou procurando responder o máximo possível, até porque nos últimos dias, minha questão de saúde, né, que Portugal é vento e chove o dia inteiro, não tem saúde que aguente. E tá assim há muito tempo. De manhã às vezes é pior, mas enfim, faz parte. Então vamos lá, vocês já têm as perguntas para responderem, então vou falar sobre essa questão da Red Pill e Matrix sobre Matrix. Não sai do vídeo enquanto vocês não ouvirem até o final o pensamento que eu tenho para dar para vocês, tá? Porque tem uma galerinha que lança uns comentários mais nada a ver, e quando eu respondo, você viu o vídeo até o final, a pessoa vem pra mim e fala assim, ai, eu não vi o vídeo até o final. Então assim, o que eu quero pedir pra você de coração aí, antes de tecer qualquer ódio nos comentários, ou, sei lá, não subscrever no canal, ou se não subscrever mais, se você já é inscrito, por favor, assista até o final, tá bom? Isso aqui eu tô fazendo de coração, isso é uma coisa que eu tava pensando, refletindo há muito tempo, e eu queria compartilhar com vocês. Gente, isso aqui é liberdade, tá? Isso aqui é o YouTube. Tem muita coisa, e eu já falei pra quem tá aqui, vocês vão concordar, vão ter outras coisas que vocês não vão concordar, e tá tudo certo, isso aqui é um ponto de diálogo, tá bom? Por que eu chamei a Matrix da Matrix a Red Pill? Porque é o seguinte, meu povo, eu vou tentar reestruturar aqui tudo que eu tenho pra falar pra vocês de uma maneira assim, que é como se fosse quase uma mãe falando pro filho. E eu sei que muitos de vocês são muito mais velhos do que eu, mas vamos permitir o diálogo acontecer aqui, tá bom? Vamos lá. Por quê? Eu tenho feito as perguntas e vocês, alguns de vocês, né, eu tô adorando ouvir, ler, né, o que vocês têm a dizer. E se eu não concordo, eu sempre tô perguntando pra vocês por que é que vocês têm esse tipo de pensamento. Por que eu faço isso? Porque eu quero entender um pouquinho mais o que está rolando dessa questão dos movimentos. Eu converso com algumas pessoas e tem gente assim que até é homem e não acredita muito nessas coisas da Red Pill, até por uma certa falta de desconhecimento, ou então porque homens, tá? Não é que eles sejam sheds, tá? Mas às vezes são homens que viram e falam assim, é um bando de gente frustrada e de repente está no movimento. Eu pensei a mesma coisa sobre o feminismo também. Pensei a mesma coisa. As mulheres que se intitulam feministas são um bando de mulheres frustradas também. E aí eu fiquei pensando, então o objetivo dos movimentos é criar uma bolha de gente frustrada e ter alguns representantes falando na internet e criando narrativas do que você deve ou não deve fazer. Mas eu pensei que em tudo na nossa vida é assim. A política é assim. A política hoje em dia, ou você é de direita ou você é de esquerda. Por exemplo, meios de comunicação, tem a galera que assiste a Rede Globo, assiste mídias tradicionais, e tem gente que é a galera do YouTube. Então, assim, tem gente que vai ser liberal, tem gente que vai ser mais conservador, e por aí vai. Então, tudo na nossa vida, a gente está em volta, por mais conhecimento que a gente tenha, de um conhecimento binário. Eu acredito que eu já tenha feito um vídeo sobre essa questão do pensamento binário, mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Que nunca isso esteve tão, até por causa dessa questão de algoritmo, que vocês também querem assistir, tá acontecendo, né? Estão no meio de vocês. E o que acontece? Eu ouvi gente que defende a Red Pill, eu ouvi gente, homens, tá? Não chats, que acham que isso é um absurdo completo. Enfim, e essa é a verdade, a gente tem que trazer e lidar com essa verdade. Por que eu tô falando isso pra vocês?
Porque quando eu tive a ideia de fazer o Red Pill feminina, a primeira coisa que eu escutei é gente nos comentários virando pra mim falando assim: Red Pill feminina? Isso não existe. Tudo na nossa mente só existe porque a gente dá asas à imaginação pra isso existir. A Red Pill talvez não tenha se popularizado, a não ser talvez nos últimos, principalmente no Brasil, dos últimos 3, 4 anos pra cá. Então, tudo só toma uma proporção, ou tudo só é criado porque alguém dá um espaço para aquilo acontecer, para aquilo ser criado, tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu tive a ideia da Red Pill, eu pensei assim, poxa, a Red Pill tem um lado muito legal, que é o autodesenvolvimento dos homens. E isso é legal porque eu percebo que muitos homens, até com a sociedade tão complexa, não teve, às vezes, um pai ou um professor numa escola para ajudar o homem, né? Ministrar o homem, para ele chegar entre o jovem e o jovem adulto preparado, entendeu? Para aguentar tudo que acontece hoje em dia do mundo. E aí, eis que eu achei isso muito legal e eu percebi que, tipo, as mulheres também estavam precisando como se fosse desse tipo de realidade, entendeu? De ter como se fosse um conteúdo feminino que falasse assim, olha, você tá vivendo talvez uma Matrix de todos os desejos que você quer, de uma Matrix de às vezes tá dormindo em coisas que você acredita e na verdade talvez sejam irreais, não sei. Mesma coisa que acontecia para os homens, eu falei assim, vou fazer para as mulheres. O que acontece? Homens e mulheres têm frustrações diferentes e também têm formas de pensamento diferentes e têm medos, aspirações que também são diferentes, tá? Então, quando eu lancei o Red Pill feminina, assim, eu sei um pouco mais, eu tô pensando para falar com vocês, por isso tá assim. Quando eu lancei o Red Pill feminina, eu fiquei pensando que algumas mulheres, talvez, elas não ainda estivessem prontas para entender os lados obscuros sobre o feminismo. E no Brasil começou esse movimento em torno da feminilidade, né? Sem criar um movimento para alguma coisa. Então a gente começa a ver muita gente que tem conteúdo na internet, que tem curso, tem aquela coisa, que falava assim, não, a mulher tem que voltar a ser mulher, a mulher tem que voltar a ser feminina, que não sei o que, tal. Gente, eu sou formada em Direito, parte do meu mestrado que eu ainda não terminei, eu tô sempre começando e terminando. Também voltado nessa questão de mercado, e agora eu entrei numa pós justamente para estudar mais essa parte psicológica. Nossa, mas você não sabe nada que você quer fazer. Tipo, seus estudos é tudo... Na verdade, acho que um complementou o outro em diversas coisas. E vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vou parar de estudar, tá? Independentemente de estar na minha área ou não estar na minha área, eu acho que a coisa mais importante é a gente buscar conhecimentos diversos, até pra gente se melhorar como pessoa. E hoje em dia, a gente vai viver até os 100 anos, então assim, não posso dizer pra vocês, parei de estudar com 25 anos, parei de estudar com 30 anos, parei de estudar com 40 anos, porque o estudo e a forma de buscar o conhecimento, ele vai estar sempre presente nas nossas vidas, queira você ache que não precise mais aprender nada, enfim, não importa. Então então eu fui de uma área para outra, isso. Só que existe uma coisa terrível, que é a questão do mercado e a capacidade que o mercado tem de utilizar as fraquezas ou as assimetrias para fazer dinheiro. Qualquer pessoa que mexe com o mercado, que tem, vamos dizer assim, ações, fundos, títulos, os investidores, né? As pessoas são investidoras, elas estão sempre procurando o melhor investimento. Então, eles buscam, às vezes, até quase a simetria do mercado para tentar fazer dinheiro, né? Então, esse é o ponto. E dentro do mundo do business, para quem é empreendedor, estão sempre procurando buscar alguma coisa que não está sedimentada, alguma coisa, alguma necessidade que surge num determinado local onde está, para buscar conhecimento e tal, para o que no final? Para tentar resolver um problema que se tem naquele lugar, tá? Então vamos supor, dar um exemplo. Sei lá, existe uma cidade no Brasil e ela é toda feita de terra.
E aí, de repente, essa cidade começou a crescer e já não dava mais para essa cidade ser de terra. Aí entra um prefeito e fala: nós temos que asfaltar aquela cidade. Então, o que, que é o empreendedor, o livre mercado e por aí vai? Ah, é uma pessoa que chega lá e abre uma empresa justamente nesse setor de asfalto. Vocês estão entendendo? Para quê? Porque sabe que ali tem mercado, sabe que ali existe uma questão que precisa, né, de ter uma empresa ali e pronto. Aí contratam as pessoas para fazer o serviço, por aí vai e leva a riqueza ali. Isso também acontece no mercado digital. O mercado digital, ele percebe, principalmente do autodesenvolvimento, ele percebe alguma simetria no mercado, algum problema no mercado, começa a ouvir as dores das pessoas. Vocês percebam que eu constantemente pergunto, né? As minhas perguntas são em cima de entender qual que é a dor do público que está assistindo aqui o canal. E por que isso acontece? Porque onde é a dor? Aquele empreendedor, aquela pessoa e tal, tenha ela conhecimento ou não na área, ela vai buscar como se fosse um antídoto, um remédio, para o quê? Para você fazer o consumo daquilo ali. Então, assim, por que eu brinco com vocês que a Red Pill ela pode ser a Matrix da Matrix? Porque a Red Pill ela vem para dar algumas dicas e colocar algumas regras ou dizer algumas coisas e você falar assim, não, mas a Red Pill não é isso. O que eu vi nos comentários, então, eram sempre pessoas colocando ponto a ponto de por que algumas coisas as pessoas não concordavam e que eram coisas extremamente semelhantes, entendem? Então, por exemplo, quando eu faço o vídeo da Mãe Sol, né? Aí, tipo, tem gente que me escreveu textões colocando 1, 2, 3, 4, de falar por que era uma grande furada estar se envolvendo com a Mãe Sol. Então, o que acontece? Quando eu faço o vídeo da Mãe Sol e dou um exemplo de um cara que, poxa, o cara quase bilionário lá nos Estados Unidos, né? Quase bilionário em dólar, porque no Brasil o cara já é bilionário. Aí as pessoas falam, mas é uma exceção. E aí eu falo para vocês, o mundo hoje precisa de homens e mulheres que vão ser exceção, de pessoas autênticas. Por quê? Porque tá todo mundo procurando uma bolha a qual vai fazer parte. Entendem? Então, quando eu fiz o Red Pill, eu pensei assim, a Red Pill fala sobre essa questão de a pílula da verdade. E quando eu pensei assim, feminina, por quê? Porque as mulheres, às vezes, elas também estão engessadas em coisas que foram postas desde os anos 60, anos 80, sobre trabalhar, ser independente, ser mãe e tal, não sei o que de repente essas coisas todas estão confrontando com a sociedade que a gente tem atual, que de repente a gente tem uns filhos dessas mulheres que se intitulam feministas, que de repente esses filhos estão perdidos, ou de repente a gente tem uns netos, né, que também estão perdidos. Então a gente tem uma questão na nossa sociedade que está tão complexa que não tem como a gente colocar dentro de uma caixinha soluções. Hoje eu posso vir aqui com a Red Pill feminina e falar para a mulher ser autêntica, para falar você, homem que está assistindo, ser autêntico, e um monte de gente sai do vídeo e falar assim, nossa, que loucura essa mulher está falando, que loucura essa menina está dizendo aqui. E a vida é feita de autenticidade. E se você é autêntico, você cria alguma coisa, você dá asas à sua imaginação, você prospera. Como aquela história da empresa de asfalto numa rua de terra. A pessoa tem a genialidade de fazer uma coisa que ninguém nunca fez e que vai ajudar as outras pessoas. A Red Pill, ela só tomou a proporção que ela tomou porque ela já é antiga, a ideia é antiga. Por quê? Porque, de repente, por causa do feminismo, um monte de homens não tinham os pais perto ou as mães perto, foram criadas nas escolas, muitas vezes por professoras mulheres. Por quê? Porque por causa dessa ausência, esse ritual de passagem de ser adolescente para virar jovem adulto. Entendem? Por causa dessas questões de narrativas, por causa de algumas complexidades que existem em nossa sociedade. Gente, existe para tudo quanto é lado, tá? E aí o que acontece? Talvez hoje eu tenha entendido que a mulher, ela começa a ter que seguir determinados padrões e entrar numa própria bolha do que dizem que ela tem que fazer, que essa mulher tá presa e ela tá infeliz. E de repente ela não pode ser autêntica para o quê? Para ela ser diferente, para ela criar uma nova estrutura. Eu tenho percebido, eu não gosto muito de contar histórias, porque eu acho que são muito mais histórias da minha vida pessoal. E eu tenho percebido que tem gente
que vive num estado de miséria tão grande, porque essas pessoas querem manter a narrativa, querem manter o posicionamento político, querem manter a religião que eles acreditam que é a correta. E, poxa, a gente tá num mundo que a gente tem liberdade para tanta coisa, tudo que a gente buscar, a gente vai ter tanta informação, e de repente as pessoas nunca tiveram tão prisioneiras de um pensamento como eu vejo essas pessoas sendo agora. Eu vejo mais pessoas interessadas em buscar mais conhecimento, em se aprimorarem, em estudarem, do que eu vi tanto isso na época que, por exemplo, até livro era proibido, tinha uns livros da igreja que eram proibidos ler. Essa questão do iluminismo, tinha tanta gente dentro do iluminismo, buscando autores, coisas diferentes para lerem e tal. Não interessa se era um ou outro lado, não interessa. Né? Quando o ser humano entendeu que saía da Idade Média, da questão da religião, e depois entrava no iluminismo, no século das luzes, tantos pensadores começando a ler tantas coisas, entendem? Tem o direito de pensar livremente, e hoje é muito engraçado, porque a gente tem internet, que a gente acessa tudo que a gente quiser acessar, e as pessoas continuam querendo viver em bolhas. As pessoas continuam querendo ouvir só aquilo que convém. E eu quero trazer isso para vocês, porque assim, eu nunca vi ao meu redor tantas pessoas, talvez a minha régua esteja muito baixa, eu já parei para pensar isso diversas vezes, me entristece, porque tem hora que eu penso assim, meu Deus, ou eu vou assistir conteúdos de caras que vão me acrescentar, ou então vou ficar isolado em casa, entendem? Então eu escuto tanto, mas tanta cagação de regra ao meu redor, seja por causa de política, seja por causa de religião, seja por causa de movimentos, tudo. Eu escuto tanta cagação de regra que eu fico pensando assim, poxa, numa época que conhecimento tá tão fácil de adquirir, hoje tem até PDF, livro online, tem gente que paga às vezes, sei lá, R$5 por um livro, gente. Mas não, a pessoa tá presa. Então, assim, não é você ter ou não ter acesso, é a sua incapacidade de querer sair, de ter um outro pensamento diferente. E eu percebo muito isso nos comentários. Às vezes comentários sempre com a mesma ideia. Eu pergunto as coisas e às vezes tem gente que entra até num ponto assim que fica frustrado ou que fica puto. Tem gente que já virou pra mim e falou assim, eu vou me subscrever do canal, não me inscrever no canal. Não sei como é que seria. Tá, eu vou estar subscrito e deixar de ser subscrito. Por quê? Porque eu não falei aquilo que a pessoa queria ouvir. Entende? Então isso é muito grave. Eu quero trazer isso para vocês pensarem nisso, sabe? O tanto que a narrativa é prejudicial. Eu percebo isso porque, ultimamente, seja eu fazendo conteúdo aqui na internet, ou seja minha própria vida pessoal, eu fico tentando entender o modo operandi das pessoas, né? Às vezes eu tô num grupo, vou para outro, vou para outro, vou para outro. E é difícil porque as pessoas, elas estão amarradas naquilo que elas acham que é a verdade delas. E a verdade delas é o quê? Tá dentro de uma bolha. Então vocês pensem com o carinho que eu tenho para dizer para vocês sobre essa questão das bolhas. E vamos ver se a gente sai um pouquinho disso, se a gente dá um próximo passo para a gente tentar conciliar o que talvez pode ser saudável para a gente e o que talvez a gente pode dar uma oportunidade. Mesmo que dentro dessa filosofia que às vezes as pessoas se agarram, elas sejam contrárias, porque às vezes é isso. Às vezes a gente precisa de mais gente para o quê? Para sair dessas bolhas e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Bem, para você que ficou até aqui, muito obrigada, né? E a gente vai se falando. Take care.